painel aí, viu? Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso novo estúdio do Jornal do Oeste. Estamos estreando este novo espaço, novos programas, novas ideias, enfim. O Jornal do Oeste completou 40 anos agora no dia 20 de maio de 2024, né? Fundado aí no ano de 1984. E dentro daquilo que o jornalismo atual pede, nós também estamos aí buscando a evolução. Só o apresentador continua o mesmo, né? Mas o resto a gente vai mudando na medida do possível. E hoje estamos estreando, então, o 45 Minutos com o Márcio Pimentel. E para a nossa primeira entrevista, fiz questão de convidá-lo e acredito que nunca tenha o entrevistado dessa maneira. Ele que é empresário, produtor rural, advogado, fiquei sabendo dessa, que é advogado também, e político por vocação, já está no seu 7º, 8º mandato, eu sempre perco as contas, que é o deputado federal Dilceu Sperafico. Seja bem-vindo, deputado, prazer recebê-lo aqui. Oi, boa tarde, Márcio. Prazer enorme estar aqui mais uma vez aqui no Jornal do Oeste, jornal que está com uma história, né? São mais de 40 anos. Isso realmente é uma coisa que inédita, porque normalmente órgãos de imprensa duram 4, 5 anos e deixam de existir. Você falou que o apresentador é o mesmo. É o mesmo, né? Mas é importante que seja, porque a experiência que traz na tua vida, isso é fundamental para que o órgão tenha, assim, muito mais respeito da sociedade, mais credibilidade. E eu queria agradecer a oportunidade de você estar me convidando, falando que é a primeira entrevista desse novo programa. Então, eu fiquei muito feliz e sou grato pelo teu convite. Então, a gente fez toda essa reforma aqui e aí a ideia sempre foi trazer as pessoas de Toledo e região, enfim, a gente agora vai ampliar, tem essa condição, mas o primeiro programa sempre é um programa que fica marcado para a história, né? E aí, conversando com o seu Armando e tal, a gente chegou ao consenso, também consultando toda a equipe, que o seu nome seria um nome importante para a estreia, pela sua história. O senhor falou de experiência, a sua história, a sua experiência no campo da política, mas também como empresário, como produtor rural, enfim. E advogado, o senhor é advogado, deputado? Sou. O primeiro curso meu superior foi de filosofia e o segundo foi de direito. Então, sou... Mas nunca chegou a exercer? Bem no comecinho a gente fez algumas ações, trabalhou um pouco, mas a minha atividade como empresário eu não permitia. Então, mas o importante era ter o conhecimento para que os advogados não me enrolassem dentro do meu negócio. Então, não, mas é brincadeira, respeito muito a categoria, meus colegas, mas eu sou advogado, sim. Até porque o seu genro é advogado, né? Advogado, doutor sim. Rui e tal. Uhum. O senhor é casado, dona Iraci, há quantos anos já, deputado? São 52 anos de casamento. 52. Qual é o segredo para... Paciência. Não, o segredo é conviver com naturalidade, fazer o dia a dia das duas partes. Então, realmente, o nosso convívio é maravilhoso. Temos 3 filhos e isso faz com que a família também tenha um sustento muito maior. Então, hoje a gente vive muito em função da família. Hoje já nós temos 5 netos, então é uma coisa muito importante a família. E dentro dos princípios, nós que somos de direita, nós temos uma coisa bem fundamental, que é a família, o respeito à família. Somos contra aborto, somos contra essas coisas que não são do lado da nossa imaginação e da nossa ideologia. Então, realmente, isso ajuda muito para que a gente tenha uma tranquilidade num casamento de 52 anos. E já logo vamos para 53. Muito bem. A gente está aqui nessa conversa maneira aqui, mas daqui a pouco a gente, claro, tem vários assuntos importantes a tratar. Afinal de contas, o país passa por um momento delicado, no meu entendimento, né? Com insegurança jurídica. A gente teve uma semana bastante conturbada aí, com denúncias contra ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim. Mas eu queria conhecer um pouco mais do cidadão de seu João Sperafico, natural do Rio Grande do Sul, é isso? Exatamente. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, na cidade no interior, né? Sou interiorano, meu pai era agricultor e comerciante no interior de Santa Rosa, Rio Grande do Sul.
1957, migramos para Toledo. Eu já tinha 8, 9 anos e fomos morar em Vila Nova. Vila Nova é um distrito que até hoje está muito bem situado aqui no município de Toledo. Gosto muito daquele local. E moramos lá por mais de 20 anos. E daí que nós mudamos para Toledo. E Toledo, de todo o interior, o Toledo é a mesma coisa. Então, a gente, desde que veio do Rio Grande do Sul, é toledano. Não temos, assim, outra alternativa de vida e Toledo é a nossa cidade. Então, tudo que a gente faz, discute, pensa, em primeiro lugar é a nossa cidade, que é uma cidade que realmente hoje dá inveja para muita gente no Brasil. Os seus filhos nasceram todos aqui? Todos aqui. A mais velha ainda morava em Vila Nova e os outros dois já estavam morando Mais velha é a Thaís. A Thaís. Thaís, a Fabíola e o Natan. Natan é como é que foi? O ponto fora da curva. Não, mas o Natan veio, a minha a Fabíola já tinha 13 anos, então para nós foi um presente, porque deu uma rejuvenescida, inclusive, em nós, na época. E quando o Natan já tinha apenas 3 anos, eu entrei na vida pública. Então o Natan conviveu comigo dos 33 anos que ele tem, 30 anos. Quer dizer, cresceu pública. Vendo o pai na política. Exatamente. Morou conosco em Brasília os primeiros anos, mas depois, quando entrou na aula regular, não tinha como toda semana ir e voltar. Então, ficou mais aqui, trouxe a vida dele toda aqui em Toledo. E essa vocação política, ela aconteceu naturalmente? Como é que o senhor enxerga isso? Não, a política é uma coisa que não tem muito, não é um emprego, não é alguma coisa que acontece. Eu, por exemplo, desde jovem sempre ajudei, nunca fui líder de nada, assim, mas sempre participava na igreja, nas comunidades, nas escolas. Quando minhas filhas estudavam no Colégio das Irmãs, eu peguei a Associação de Pais e Mestres, mas assim, uma coisa tão natural. Mas chegou um determinado momento que eu achei que eu já tinha feito muita coisa por mim e achava que tinha que fazer alguma coisa para os outros também, para a nossa cidade. E surgiu um momento aí que alguém me convidou para ser candidato a deputado federal e eu prontamente falei que sim. Chegou de noite, meu irmão que morava no Mato Grosso do Sul, Dilson, me ligou, falou, Dilson, eu hoje tomei uma decisão aqui, vou ser candidato a deputado federal. Eu falei, eu também. E daí saímos dois, ele se elegeu no Mato Grosso do Sul, eu me elegi os dois eram na mesma época, na mesma eleição. Fizemos um mandato junto e depois ele não quis mais continuar. Isso em 1994 foi a eleição, a gente tomou posse em janeiro de 95. Então a gente era 2 irmãos lá no Congresso Nacional, Dilson e Dilson. Já dava para montar uma bancada dos Esperativos. Mas fizemos naquela época, eram uns tempos bem diferentes do que hoje. Foi feito um grande trabalho, ele fez muito trabalho lá para a região do Mato Grosso do Sul. E eu comecei a trabalhar muito aqui pelo oeste do Paraná e muito, muito em especial para Toledo. E realmente eu sentia que tem que ter importância de ter representatividade política, não só pelo fato de recursos que você traz para o município, mas também para defender princípios, defender ações que são de interesse da nossa região. E eu notei aí, nesse período que o Escavinato, infelizmente, nos deixou, o vácuo que teve aqui na nossa região e a população toda sentiu isso aí, porque realmente muita coisa que podia ter acontecido não aconteceu, não precisa ficar citando, vocês sabem disso, e eu achei que tinha que voltar para suprir essa lacuna, porque naquele momento não se via ninguém de candidatos aqui de Toledo, se bem que tinha vários candidatos, com chance de chegar lá. O senhor tocou num ponto que eu considero extremamente importante, falando em política, que é essa questão da viabilidade eleitoral. Porque, às vezes, a gente tem até bons nomes, mas com um alcance muito curto, vamos colocar assim. Né? Embora nós tenhamos em Toledo 110 mil eleitores, vamos arredondar, ele é insuficiente, às vezes, para eleger um deputado federal, no caso, que é acima de 100 mil votos, ou muito próximo disso. Vou chamar aqui de aventureiros, o senhor pode chamar como quiser, mas esses aventureiros acabam, de certa maneira, deputado, atrapalhando
a construção, às vezes, até de novas lideranças? Não, é difícil realmente, porque às vezes a divisão de votos acaba inviabilizando. Mas o principal é o prejuízo que traz para a região, prejuízo que traz para a cidade acontecendo isso aí. Então não é muito difícil de visualizar isso aí. Por exemplo, nas eleições, 2 vezes já de estadual, de né? estadual, nossa cidade ficou excluída. E isso é uma cidade de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, não ter um deputado estadual, na verdade a palavra é até pejorativa, é vergonhoso. Mas isso talvez a sociedade mesmo, lideranças que eu queria mesmo me referir, políticas, que são os responsáveis. Porque há uma desunião, há um oportunismo de algumas pessoas que acham que podem, que não podem, e realmente isso está inviabilizando muito aqueles que poderiam chegar lá, que têm capacidade, que têm conhecimento e têm viabilidade, acaba não tendo viabilidade por causa dessa competitividade interna. Então, realmente isso é uma coisa a ser pensado, muito importante. Mas uma coisa que tem que frisar, Pimentel, que a representatividade política é necessária, é importante, e para uma cidade se desenvolver, resolver problemas, precisa ter. E nós, com essa deficiência que tivemos nesses últimos 6 anos de deputado estadual, nós estamos perdendo muitíssimo. Eu vejo assim, Marechal Cândido Rondon fez um contorno maravilhoso, Palotina já está fazendo outro contorno, nós aqui patinando para resolver um problema que o Scavinato Show, quando era deputado estadual, encaminhado, que é para fazer o contorno aí que vem. Atualmente vamos fazer aquele pequeno pedaço que liga a Sadia até a rodovia. Mas e o restante, que é mais importante, o contorno aí que liga a estrada de Ouro Verde, que é um perigo iminente, não está acontecendo. E o que está falando? Está falando um deputado estadual que chega no governo do estado, que vota com o governador e diz, nós precisamos isso. Essas coisas que fazem a diferença. Cascavel é um bom exemplo disso, né? Cascavel, quando conseguiram eliminar as rixas políticas que existiam, e históricas também, a cidade conseguiu eleger um número maior de deputados, tanto estadual quanto federal, e as coisas começaram a acontecer naturalmente, se for comparativamente os investimentos que o Estado está fazendo em Cascavel, e nós aqui de Toledo, é coisa insignificante. Eu tenho ido lá ultimamente, agora que eu voltei, em algumas inaugurações, obras de 100 mil, 80 mil, 90 milhões, e nós aqui praticamente nada. Vamos ser muito realistas. Eu sei que quando eu estava na Casa Civil do Governo do Estado, eu deixei assinado a ciclovia para Sobradinho, aí já o recurso que a governadora Cida Borghetti tinha já destinado, patinou 2, 3, 4 anos, porque não tinha ninguém que chegou lá no governo do estado, lá na CEDU, diz, tem esse programa, esse projeto aí para acontecer, e não aconteceu. Até hoje não tem uma ciclovia. Coisinha pequena, coisinha bagatela de recursos para fazer essa ciclovia, ela não tem acontecido. Então, assim, N coisas que poderiam estar acontecendo e evoluindo. Mas, só para citar, com a representatividade que nós tivemos lá em Brasília, a nossa parte a gente fez. Se hoje nós temos a Universidade Federal Tecnológica, foi o nosso trabalho. Não adianta hoje outros ficar rotando cebola aí, dizendo que foram eles. Antes disso, aquele prédio que tem lá onde que funciona hoje a Secretaria de Educação, que era um colégio, que em função daquele colégio que nós conseguimos transformar em Cefet e depois em universidade. Também a Universidade Federal de Medicina, um trabalho que a gente fez muito, junto com outros parceiros também, aconteceu. Construções, o nosso Teatro Municipal, o Centro de Eventos, e assim por diante, todas as coisas que aconteceram, que nesse vácuo aí do campeonato ter saído, pararam. Agora nós estamos novamente conseguindo, no meu 2º ano, porque eu estou lá apenas, que quando você volta, você é deputado de 1º ano lá. É o calouro de novo. Não, tu não tem, exatamente, você não tem um orçamento do ano anterior para te dar suporte. Então agora que as coisas vão acontecer. Dificuldade no Hospital Bom Jesus, porque teve esse vácuo. Hoje nós já estamos recuperando. O senhor tinha cumprido 6 mandatos, é isso? Eu já tinha feito 6 mandatos. 6 mandatos e decidiu que era hora Achei que, como tinha um substituto,
Que era o Escavinato? Escavinato, achei que tinha... Tranquilo, Toledo continua tendo deputado federal, eu posso pendurar a chuteira. A morte dele mudou não só mudou os seus planos, evidentemente, mudou o plano da cidade. O senhor acredita, e aqui é um exercício de adivinhação, né, que com o Escavinato ainda ativo, o seu apoio, nós poderíamos ter uma composição diferente hoje em nível federal, estadual, por exemplo? É possível que sim, porque se o Escavinato tivesse na ativa, nós teríamos trabalhado mais um nome para ser deputado estadual, que daria uma complementação. Mas, infelizmente, houve um vácuo aí, tudo ficou distante. Todos os municípios da região tinham outros representantes e, responsavelmente, como eles, prefeitos, vereadores, apoiaram quem os estavam ajudando. Então, a gente não tinha como chegar nos municípios. E a sua decisão de voltar, deputado, eu imagino que deva ter sido bastante difícil, porque mudou a rotina da família, né? A família acaba se acostumando de novo, né? Essa decisão, ela foi uma decisão natural. As coisas aconteceram naturalmente, ou o senhor, em determinado momento, falou, não, eu preciso ir porque senão nós vamos ficar sem nada? Eu falava até que não ia, para todo mundo. Por isso que muitos apoios que depois a gente procurou, falaram, pô, você falou que não ia. E realmente eu tinha falado que não ia. Mas chegou um momento que, conversando com outras pessoas, nós vimos que não ia eleger ninguém. E não aqui de Toledo, de Rondon, de Palutina, de Santa Helena, de Umuarama, até Francisco Beltrão, que o Nelson Melo tinha perecido, não tinha. Como acabou não elegendo mesmo, acabou só elegendo o senhor. O Doizinho elegeu Paulo Litro, depois ele já era estadual, ele veio para federal. E, evidentemente, nós não teríamos essa representação. Então, eu falei, não, vou fazer mais um mandato, pelo menos, e preparar assim, um espaço para a gente segurar um espaço para que essa continuidade de representatividade política continue depois. Mas aí, eu já brinquei com o senhor em outras oportunidades e tenho essa liberdade de fazer isso. O senhor se empolgou de novo, o senhor se animou de novo. Não é parece até... O senhor falou que está no primeiro mandato por não ter orçamento, mas parece que é o primeiro mandato seu como deputado. A gente percebe claramente nas suas falas, nos seus eventos que o senhor comparece, né? A gente acompanha como jornalista, a gente percebe que há um brilho nos olhos mais uma vez. Não, mas é o seguinte, quando você assume alguma coisa, você é obrigado a encarnar isso como uma realidade. E eu não vou dizer que não, eu gosto dessa minha atividade e faço, sim, com muito carinho. Evidentemente que eu não sou apaixonado por ser. Eu sou deputado, estou deputado. Amanhã não preciso ser. O senhor tem os seus negócios? Mas independente disso, a gente já está com uma idade bem avançada que podia ficar em casa, botar um pijama. Mas isso não é o meu intuito. Eu acho que nós temos que, até o último dia da nossa vida, ser útil para alguma coisa, participar, lutar. E é por isso que a gente está. Não que obrigatoriamente tem que ser candidato, não, mas tem que estar participando. E, evidentemente, teve umas cogitações aí de alguns pré-candidatos a governador gostariam que eu fosse candidato a vice. É por isso que eu não vou falar mais se eu sou candidato ou não sou candidato. Essa é uma decisão que vai acontecer... Vai acontecer naturalmente. E também, se eu não for, está uma maravilha. E se eu for, eu vou encarar com naturalidade. E para a gente matar essa questão de eleição, que eu quero... A gente tem alguns assuntos espinhosos para tratar, por exemplo, a questão das invasões de terra, que a gente teve aqui recentemente no Oeste, que é um problema seríssimo, não só de segurança, mas até de sanidade animal. Nós tivemos essa semana a questão das mensagens do ministro do STF, Alexandre de Moraes, é um assunto... E a gente tem toda essa nova composição do Congresso Nacional também, queria que o senhor falasse. Mas para a gente matar, como é que o senhor vê a questão... Para 2026, a gente está, lógico, iniciando uma campanha para 24, mas essa campanha de 24 ela tem reflexo em 26. Como é que o senhor analisa Toledo nesse contexto? Olha, eu analiso da seguinte forma. Não é só Toledo. O extremo oeste Paraná nunca está bem representado no Executivo. Você precisa ter gente no Executivo, secretarias de Estado, precisa ter cargos regionais de pessoas nossas,
Para quê? Para que as coisas aconteçam aqui. Você acha que o seu secretário de infraestrutura é de Ponta Grossa? Ele vai se preocupar mais com a região dele. E assim por diante. Eu não vou nem ficar citando os demais cargos. Então, eu acho que, pensando em 2026, nós teríamos que pensar que o Oeste tivesse, no mínimo, um candidato a vice-governador, negociar já algumas coisas para ter alguma secretaria importante no Estado, para que o Oeste fosse mais cuidado. Porque hoje nós somos a carroça, estamos carregando maior produtividade dos 10 maiores produtores do Oeste do Paraná do agronegócio, 6 são aqui do extremo oeste do Paraná. Então, nós estamos ajudando e não sendo ajudados. O último cargo importante que tivemos foi com o senhor, quando o senhor ocupou a Casa Civil do Governo do Estado. Mas isso foi uma coisa assim muito rápida, né? 8 meses, e aproveitamos um pouco isso aí, mas foi durante um período eleitoral também, então não dava para fazer aquele trabalho. Mas isso foi uma representação que eu praticamente não considero na história do Paraná, que nós tivemos uma representação dentro do governo do Estado. E isso faz diferença? Faz muita diferença. Muito bem. É o seguinte, vou pedir para o Marcelo dar um close aqui, Marcelo. Consegue? Na nossa caneca nova, né, dos 40 anos, ó. Estamos aqui estreando a nossa caneca. A hora que tiver ok, você me fala, Marcelo. Tá ok? Aqui, ó, caneca personalizada dos 40 anos. Eu tô igual o Jô Soares, né? Gordo e com caneca na mão. Marcelo, as pessoas não enxergam. Um dia eu vou pôr uma câmera no Marcelo Rocha, que é o meu, eu brinco, é o meu pequeno Bruno, né? Meu malvado favorito. É o que a gente não faz nada sozinho, né? Exato. Eu sempre falo isso, a gente não faz nada sozinho. Sempre trabalho em equipe. Ô, deputado, nós tivemos recentemente, de novo, invasões de terra aqui na região de Terra Roxa, Guaíra, virou um tendel de novo a nossa região. Já havia sido votada a questão do marco temporal, o STF voltou atrás por ações, etc, etc. O que acontece? É falta de vontade política? É falta de vontade jurídica? Quando é que nós vamos acabar com essa insegurança jurídica no país? Você agora usou a última palavra que você falou, insegurança jurídica. Hoje, você é honesto, não tem vergonha de dizer não. Hoje o nosso país está vivendo uma ditadura do judiciário. Uma ditadura do judiciário, com a conivência do Executivo e parte do Legislativo Nacional. E isso é muito grave, porque tudo isso está levando para nós nos aproximarmos do que vem acontecendo em vários países de esquerda, como, por exemplo, a Venezuela e assim por diante. Então, é um momento da população ficar muito alerta já agora, nas eleições municipais. Temos que pensar muito nas eleições, nós temos que começar no dever de casa, para depois para o Estado e para a União, porque senão nós vamos ter dificuldades muito sérias daqui para frente. Vocês viram que as barbaridades do ministro Alexandre de Moraes essa semana, e mesmo assim o restante do grupo lá fazendo uma defesa como se ele estivesse só cumprindo com a sua obrigação. Coisa que todos sabem, as injustiças que estão sendo cometidas com os patriotas do dia 8 de janeiro. Uma mulher que simplesmente esteve lá, mãe de 2 crianças, está presa por 16 anos porque estava lá no movimento. Coisa que é um direito do cidadão expressar a sua vontade, e eles estavam lá para protestar, coisa que é a coisa mais democrática do mundo. A esquerda sempre pregava que as manifestações eram a demonstração da democracia. Agora eles estão fazendo com que... Agora, tem um detalhe. Os caras do Supremo Tribunal Federal, eles estão lá como os empregados do PT. Por quê? Quem os nomeou, dos 11 que estão lá, 9 são... E eles estão pagando a conta por ter sido nomeados. Não é só por vontade deles, não. Eles estão cumprindo uma missão dentro de um esquema nacional. Nessa questão do Alexandre de Moraes, já que o senhor tocou no assunto, eu vou pedir para o Marcelo buscar na Folha de São Paulo. Tem uma matéria muito interessante, bem completa, com as trocas de mensagens entre o ministro, entre juízes, diretores, assessores, etc. Se o Marcelo conseguir colocar aí para nós... Essa questão do Alexandre de Moraes, o senhor acredita que... Porque o Senado tem capacidade, tem autoridade para
para acionar e até, vou usar o termo aqui, um impeachment do ministro. Tem um poder, É isso. sim. O senhor acredita que isso possa acontecer, deputado? Bom, eu acredito sim, porque a coisa extrapolou. E outra, extrapolou tanto que todos os ministros supremos, Gilmar Mendes, Fachin, o presidente lá, Hoje está meu Deus do céu. o que for presidente, fazendo a defesa... É o Dias Toffoli? Não. Não é... Fazendo a defesa abertamente, como se ele estivesse só cumprindo com o dever dele tudo aquilo que aconteceu. Então, aí foi a maior prova que eles são coniventes. E o chefe dessa ditadura hoje é o Alexandre de Moraes. Mas tem um cara pior que ele ainda, que é o Flávio Dino. Temos o Fachin também, né? O Fachin eu citei, né? O Flávio Dino é muito mais, ele é comunista oficial, né? O Lula, quando o nomeou, falou que hoje ele estaria colocando um verdadeiro comunista no Supremo Tribunal Federal. Só isso daria, num país democrático, daria motivo de um impeachment do presidente Lula. Mas como aqui tudo, a justiça está do lado deles, tudo está virando numa coisa muito delicada. Enfim, eu acho que nós estamos vivendo um momento sério. Se nós tivéssemos uma justiça verdadeira, as invasões já teriam parado, porque direito de propriedade tem que existir. Esses agricultores estão mais de 50, 60 anos lá, ou herdeiros, ou compraram as propriedades. Não tinha vestígio nenhum de índio. Quando aberta a nossa região aqui, não tinha índio nenhum. E o marco temporal determinou que, em 88, onde que os índios estavam em cima, eram obrigados a demarcar. Se eles estivessem em cima, teria sido demarcado. Aonde eles estavam, foi demarcado. Agora o Supremo está mudando, que não é isso, que não é aquilo. Então, como é que o senhor, a insegurança... Como é que o senhor encara essa discussão de uma proposta da Itaipu de comprar algumas terras? O que o senhor... Eu acho um absurdo, porque eu acho que vai acontecer para achar uma solução. Mas é o que isso está incentivando a vir cada dia mais paraguaios, que não são índios, são guaranis, que antigamente são descendentes, mas eles não são nem brasileiros, são para vir aí porque vai ter o seu pedacinho de terra. Então, eu acho que essa solução é boa para resolver o problema dos nossos agricultores. Pelo menos não sai do prejuízo total. A área que for desapropriada para passar para os índios vai ser uma área que hoje estaria produzindo, estaria gerando recursos, estaria gerando impostos, comida, não vai mais produzir, porque tu sabe que eles não produzem. Agora, o senhor teve a coragem de falar aqui que há uma ditadura do judiciário. Muitos dos seus colegas preferem não se expor dessa forma. Há uma omissão, o deputado, por parte do Congresso como um todo, tanto Câmara quanto do Senado, para deixar chegar nesse ponto? A omissão, sim, de modo especial do Senado, porque quem pode fazer alguma coisa é o Senado. E também o Senado é limitado na presidência, porque para abrir um impeachment tem que ter, como é que eu vou dizer, vontade única do presidente. Pois é, o presidente Rodrigo Pacheco já disse que ele não pretende mexer nesse ponto. Mas ontem, se não me engano, para uns aliados mais próximos, ele falou que se for apresentado um pedido bem robusto, é possível estudar. Então, deu um sinal verde. É que agora também começa uma pressão popular, né? Porque isso acabou... Marcelo, você coloca para nós da Folha? Consegue colocar? Está bloqueado. Ah, tá. Mas se buscar aí no G1, no próprio UOL também, nós temos aí, isso ganha o corpo, né? Porque, assim, brincando, né, como jornalista, quando a Folha fala mal de um governo, é porque a coisa realmente já passou do limite. Não, né? E não é só. Ontem, até nos jornais da SBT, na Record, na própria Globo, eu não assisti, mas na própria eu já vi, depois nas redes sociais, que relataram o fato das conversas, etc. Então, deu um sinal verde, que é a possibilidade de que tem mais gente que está enxergando. Muitos enxergam, sabem, mas são omissos. Talvez agora isso possa abrir um espaço. Mas é um assunto que vamos aguardar nos próximos dias, Márcio, porque não se sabe o que vai acontecer. E até porque foge da alçada de vocês na Câmara. O deputado, em relação à questão do orçamento, a gente teve o presidente Lula e o ministro Haddad num embate aí, né, em relação
a gasto público, a cumprimento de meta fiscal, etc., etc. Esse orçamento ele já está definido, já foi tudo solucionado. A gente teve uma questão das emendas, né, parlamentares também, que parece que estava travado. Como é que está essa situação? O orçamento desse ano está sendo cumprido. O que o governo e o Supremo estão questionando é as emendas parlamentares. Eu vou dizer uma coisa para todos que nos estão ouvindo e vendo. As emendas parlamentares no Brasil são os recursos mais bem aplicados que existem. Por quê? Porque eu, como deputado, coloco uma emenda aqui para a Prefeitura de Toledo. A Prefeitura de Toledo vai executar aquela obra, com certeza absoluta. Agora, se nós esperarmos só vir, se não vier emendas, só vir programas do governo federal, quando que alguém vai atender uma obra no município de Ouro Verde, São José das Palmeiras, São Pedro Iguaçu? Nunca. O governo federal nunca vai chegar a vir fazer uma quadra coberta ali em São Pedro, Ouro Verde, porque são 5 mil municípios no Brasil. Assim, não. Nós pegamos, dividimos o nosso recurso um pouco em cada lugar e é atendido. E é os recursos mais bem aplicados. Eles são fiscalizados, os prefeitos são obrigados a prestar conta detalhadamente, senão não recebe no futuro ou é penalizado, e a gente sabe da história que acontece. Então, esse negócio da intromissão do Supremo agora, a pedido do governo, de querer barrar as emendas parlamentares, não vai acontecer, porque quem faz o orçamento é o Congresso Nacional. E o recurso das emendas, que elas são impositivas, significa que o governo é obrigado a pagar. Porque o que adianta eu mandar? Por exemplo, nós, esse ano, destinamos 10 milhões para o Hospital Bom Jesus. Tu acha um recurso mais bem aplicado? O governo federal ia mandar esses 10 milhões para o Hospital Bom Jesus ou ia fechar o hospital, porque sem esse dinheiro não consegue? Porque o que o SUS paga não cobre as despesas. Você sabe que quanto mais o hospital atende, mais prejuízo dá. Porque tem que dar comida todo dia, tem que dar, e o hospital, o SUS paga muito pouco. É um grande programa, o SUS, nós não estamos desmerecendo, que é graças ao SUS que o Brasil tem uma saúde razoável. Mas precisa desse complemento das emendas para que o hospital tenha consequência. Você lembra quando o Schiavinazzi morreu? Ele tinha deixado emendas para o Hospital Bom Jesus. O deputado levou lá para outro lugar. Evidentemente que lá eles prestaram conta desse dinheiro. Então, veja a importância que tem as emendas. O senhor, nesse sentido, o senhor repassou um valor para cada vereador de Toledo, né? Não, na realidade... ou para que eles indicassem, né? Para que eles indicassem. O recurso veio para a prefeitura, o vereador indica, a prefeitura executa e presta conta. O vereador somente vai indicar onde quer para aplicar. Para quê? Para que ele possa levar lá para o interior. Às vezes porque também ele tem um conhecimento de determinadas demandas. Eu sei que né? algum vereador fizeram um campo sintético num bairro, outro vereador uma reforma de uma sede de uma associação de moradores, só coisa boa, não tem nada ruim. E também nesse, junto com os vereadores, a gente colocou especificamente 1,5 milhão para fazer a pista de kart e 1 milhão livre para fazer outras coisas do município. São num valor de 5 milhões, isso numa emenda. Eu levei mais recursos para o município. O senhor, nesse 1 ano e meio, dizer assim, o senhor lembra quanto de recurso já conseguiu trazer? Nós estamos falando de Toledo, evidentemente, mas tem as outras cidades da região, né? É o seguinte, é que no primeiro ano que eu estava lá, eu era deputado primeiro ano, não Sofreu. tinha orçamento anterior. Não sofri, não, consegui bastante coisa. Nós já colocamos, somando Hospital Bom Jesus, Hospital Regional, Prefeitura de Toledo, esse recurso, 25 milhões aqui para o município de Toledo. Nesse 1 ano e meio. 1 ano e meio. E para a região toda, atingindo todos os municípios, Rondon, Guaíra, Assis Chateaubriand, etc., algumas entidades filantrópicas, hospitais, Irati, Prudentópolis, Medianeira, Matelândia, atingimos 92 milhões de reais que vieram. Se não tivesse o deputado federal aqui, provavelmente esses recursos não teriam chegado. Ô, deputado, eu acabei pulando, mas a questão dos índios, ela extrapola o campo da segurança, né? Tem uma questão de sanidade animal também. Como é que o senhor encara isso sendo integrante da Frente Parlamentar de Agropecuária? É uma preocupação muito grande, não só da Frente Parlamentar, mas do Brasil.
Eu acho que se não tiver um controle sanitário, nós aqui do oeste do Paraná, uma coisa que acontece em Guaíra afeta Toledo, afeta Palotina, afeta Santa Helena, porque é uma coisa muito integrada à nossa região. E a sanidade animal, de acordo com a maior produção de suínos que nós temos, a maior produção de frangos que nós temos, um grande parque leiteiro que a gente tem na nossa região. Se não tiver controle sanitário, trazendo alguns animais de fora, etc. e tal, pode dar o caos. Mas eu acredito que já está sendo tomado providências para que esse fator também seja minimizado. O governo do Estado parece estar tomando alguma providência e realmente esperamos que seja solucionado o mais rápido possível. Acho um absurdo isso que está acontecendo. Eu fui visitar lá, onde é que estão as invasões, conversando com agricultores, a preocupação daquelas famílias que estão lá 60 anos com aquela propriedade, agora sendo invadida sem motivo nenhum, e isso realmente dói muito para os proprietários. O senhor tocou na questão da produção agrícola. O Oeste é disparado o maior celeiro de produção agrícola, talvez, do país, e um dos maiores lugares do mundo. Mas nós temos problemas estruturais gigantes aqui, históricos, né? Vou citar um só rapidamente, que é a duplicação da BR-163. A gente um dia vai ver essa rodovia duplicada. Não é só ela, evidentemente, mas eu cito a 163 porque ela é um eixo importante de escoação de produção, inteiro, né? Não, eu acho um absurdo o que ocorreu com os leilões anteriores dos pedágios. 30 anos cobrando pedágio altíssimo e não fazer o que estava combinado no projeto. E isso eu culpo os governadores que se sucederam aceitando fazer aditivos e deixando de fazer obras. Que eles arrecadavam, porque se vê o fluxo de veículos que tem. Eu espero que nesse leilão que está acontecendo, vai acontecer agora, eu acho que até no final do ano, a 163 entra nesses últimos leilões, agora lá de Ponta Grossa para lá já está, vai vindo para cá, seja resolvido isso aí, que seja feito uma licitação de pedágio com decência, que o valor passa a ser cobrado de acordo com a obra executada. Por enquanto, você ter o valor para só manutenção é uma coisa. Você vai lá em Santa Catarina, você desce lá onde que o governo já tinha duplicado a rodovia, o pedágio é 5, 6 reais, 3 reais. Agora, aqui, se for só manutenção, como era feito, não podia estar cobrando 15, 18, 20 mil reais a cada pedágio. Agora tem que ser um estudo que, de acordo com ele foi fazendo a obra, a duplicação, possa ser cobrado o valor justo. Quer dizer, se cobrava por melancia, se entregava limão. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Muito bem. Ó, a gente acha que é muito tempo, mas o tempo passa rápido. Deputado, falando das eleições municipais, o Progressistas ele é um partido que tem uma representação muito forte aqui no extremo oeste do Paraná. Como é que o partido se estruturou? Vou citar o exemplo de Toledo, onde, historicamente, o partido sempre teve cabeça de chapa e esse ano acabou abrindo mão, indicando o vice. E em outros municípios, como é que foi essa situação? Olha, tanto em Toledo como nos outros municípios, o processo foi meio natural dessa forma. Na maioria dos municípios, a gente tem candidato próprio a prefeito, inclusive várias chapas puras, prefeito e vice. Por exemplo, Assis Chateaubriand, candidato prefeito e vice, Terra Roxa, candidato prefeito e vice, Serranópolis, candidato prefeito e vice, e assim por diante, vários outros municípios. Mas não é simplesmente ser cabeça de chapa ou ser vice. O importante é a pessoa que a gente está escolhendo para colocar. O Partido Progressista teve sempre aqui, se você for ver, análise de tudo o que aconteceu e significativo aqui em Toledo foi durante os mandatos dos prefeitos do Partido Progressista, começando lá pelo Ego Pudel e assim por diante. Se você olhar em obras estruturantes, não tem nenhuma que não foi feita no período do se for pegar o estádio municipal, a rodoviária, a prefeitura, o Alcides, tudo foi o deputado Duílio Genari, que era prefeito do nosso partido. A Parigô de Souza, tá. Aí você volta aí, veio o Derli do Ninho, pegou o município,
arrebentado, mas recuperou. E veja aí, quem fez o Teatro Municipal, quem fez o Centro de Eventos, aí vem o Escavinato, abre a J. Muraro, e assim por... Então, veja tudo que tem de significativo. E outra, não precisa só construir obra, mas tem que fazer melhorias na cidade. Eu não tenho visto melhorias na cidade ultimamente. Por quê? Porque nós temos gargalos aí no trânsito, você sai aqui 6 horas da tarde, você não sabe para que lado que você vai escolher para andar. Então, precisa ter um direcionamento, fazer binários, limpar um pouco de estacionamento, tirar alguns empecilhos que tem nas nossas rodas. Tem que reformar a cidade. A cidade avançou e ela precisa se adequar. E outra coisa, quando vem fazendo alguma coisa nova, tem que ela ser feita já pensando no amanhã, não só no dia de hoje. Eu vejo aí, por exemplo, fui lá em cima, na saída de Toledo para Cascavel, fiquei abismado. Os caminhões não têm lugar para estacionar lá, que trabalham nessa. Nós temos que respeitar. A Sadia é a grande propulsora que fez esse município crescer muito, desde o tempo do frigorífico pioneiro até hoje. Quanto imposto, quanta renda trouxe para Toledo para existir. Então, tem que dar uma estrutura, tem que fazer um pátio de estacionamento para tirar aqueles caminhões de vidro, tem que fazer aquele ali tem um trevo que tem que ser feito no final da 1ª de maio, aí unindo os lugares, e assim por diante, isso não está acontecendo. O senhor está se referindo àquele vídeo que o pessoal postou, né, lá da BRF, lá... É isso também, mas não foi isso, eu fui ver em loco. Ah, o senhor foi lá. Então, são coisas que... Nós não podemos culpar a BRF. Não é culpa da BRF. A BRF está trazendo progresso, etc. Ela também tem que fazer a parte dela, mas nós temos que dar condições, porque ela gerou muito para Toledo, gerou muito renda, está dando muito emprego. Nós temos que valorizar. É que não é só o emprego direto, né? Tem toda uma infraestrutura exatamente ao redor, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E por isso agora chegou um momento muito crucial. Você falou de eleições municipais. Eu acho que é hora da população ver aquilo que é importante para a nossa cidade. Nesse sentido, ainda falando de eleições, eu li, acho que essa semana, até publiquei na minha coluna do editor, sobre uma eventual fusão, até chegou a se cogitar essa fusão entre Progressistas e União Brasil já para essa eleição. Como é que está esse assunto? Como é que o senhor vê isso? Esse é um assunto que está sendo discutido. Para essa eleição não tem mais possibilidade nenhuma de mexer. Mas a fusão mais possível que está sendo estudada é republicanos e progressistas. E, num segundo momento, quem quer participar dessa fusão é União Brasil. A tendência, deputado, é o Brasil reduzir realmente o número de partidos? Não é a tendência, é a necessidade. Esse negócio de ter 30, 40 partidos se torna inviável. Mas só o fato de hoje não poder coligar nas proporcionais e o partido que não fizer um determinado número de deputados federais ou tantos votos, ele não vai ter direito a fundo eleitoral, ele não vai ter direito à liderança, etc. Vai acabar começando a diminuir. Isso a cada eleição vai ter o seu resultado. Como, por exemplo, vê aí já surgiram federações. Federação, na verdade, é um novo partido, porque une 2 partidos, os candidatos têm que ser em comum, e os espaços são em comum, só que ainda fica, até oficializar a fusão, fica uma federação. Então, a tendência é diminuir realmente os partidos, e é necessário que se diminua os partidos. A ideia é, para 26 já, fazer essa fusão entre republicanos e progressistas? É possível? Eu acredito que sim. O republicano e progressista deve progredir até 26. Agora, não sei se vai chegar até 26 união junto, mas é uma meta assim mais ambiciosa dos 3 partidos de fazer uma fusão de 2 partidos, pelo menos mais ou menos está bem estudado, que é o Progressistas e o Republicano, e possivelmente a União Brasil. Aí viraria o principal partido do Brasil. Uma força, né? Hoje, em termos de representatividade dentro do Congresso, o senhor tem de cabeça assim, quanto cada um desses partidos representa? O nosso partido tem 50
deputados. É 10% do Congresso Nacional. Os republicanos têm menos, deve ter uns 5%. União Brasil também está próximo disso aí. Mas daria praticamente 20% da Câmara. Dá, eu acho que dá, não passa de 20%, eu acredito que chega a 25%. É um número Não, razoável. é muito respeitado, muito razoável. Chegariam 140 deputados. Essa força nacional que auxilia, que lhe dá sustentação para ter esse trabalho na região, deputado, o senhor acredita? Ou é fruto, ou essa liderança regional do PP é fruto do trabalho que foi feito historicamente por aqui? Não, as coisas são somadas, não é nenhuma nem outra. Agora, se você não tem uma liderança regional de um partido, o partido vai desaparecendo. Prova que, depois que não estava mais Chiavinazzi, nem eu, o Partido Progressista praticamente estava desaparecendo. Agora surgiu de uma forma tão forte novamente que já voltou aos tempos do passado. Muito bem. Para a gente ir para os finalmente. 2026, deputado Esperafico, dentro do contexto atual, qual seria o seu grande desejo? Seguir mais um mandato? Ou o senhor tem essa pretensão? E aqui eu falo numa ambição, porque a gente, né, como pessoa, a gente tem ambições, né? A sua passagem pelo Executivo Estadual, ela deixou uma pulguinha atrás da sua orelha? Não, o que eu vejo para 2026, se bem que nós temos que pensar em 2024 agora, Márcio, mas 2026 é um pouco distante ainda. Eu acho que, se eu tiver uma oportunidade de participar de uma chapa do Executivo com chances de eleição, seria importante para o Oeste, para nós aqui. Então, o meu nome dentro do partido estaria à disposição para disputar como um vice-governador numa chapa. Isso seria alguma coisa. Mas, basicamente, o que eu vou me preocupar para 2026 é que Toledo, estou falando agora Toledo, porque Toledo tem uma micro-região e vai beneficiar Ouro Verde, São Pedro, toda a nossa região palutina, até Guaíba. Que nós tenhamos aqui, no mínimo, que se eleja um deputado federal e um deputado estadual. Isso é o mínimo que nós precisamos pensar para a nossa região. Agora, além disso, se nós tivermos um deputado federal, um deputado estadual e um vice-governador, as coisas ficarão muito melhores ainda. E, com certeza, se nós tivermos um vice-governador, um deputado estadual, um deputado federal, nós temos chance de emplacar um secretário de Estado ou algum órgão, alguma coisa importante que possa ajudar a nossa região. Então, por isso que eu falo que a política é importante. Deputado, para encerrar, eu gostaria que o senhor... qual é o legado que o cidadão de o seu Esperafico deixa nesse nosso planeta? Em primeiro lugar, eu queria aproveitar para dizer para vocês aqui que estão nos ouvindo que nós estamos vivendo agora um momento de campanha eleitoral. Eu quero deixar bem claro aqui, explícito, que eu estou apoiando o pré-candidato a prefeito, Mário Costenaro, um cidadão totalmente preparado, um cidadão que realmente não tem nenhuma rejeição, um cidadão que tem preparação técnica, ele é conhecido, moral, etc., nada que desabone a pessoa dele. Então, eu gostaria muito, muito, muito que ele fosse o nosso prefeito. E ele sendo o nosso prefeito, nós podemos ter projetos mais ambiciosos do que nós temos hoje. Aí, sim, talvez fazer um trabalho ainda maior para deixar um legado. Eu acho que o legado que eu pretendo deixar é que eu tenha passado pela vida pública e não desrespeitado aqueles que me apoiaram durante todo esse período. E ter deixado, sim, que eu contribuí em alguma pequena coisa para o povo, para a população, para a pessoa. Não somente em obras, etc., mas que eu tenho feito alguma coisa. Por exemplo, trazer o recurso para a construção do hospital regional foi uma coisa que ajuda as pessoas. Uma série de coisas. Apesar do hospital regional não estar correspondendo ainda àquilo que nós pretendemos que ele seja, um dia vai ser. Nós vamos cuidar disso. Mas hoje, infelizmente, está deixando a desejar. Mas a obra está aí. E ela está aí graças a que tinha um deputado federal naquela época. Então, o que eu quero é deixar o legado que, como deputado federal, eu fiz bem para as pessoas. Muito bem. Nós vamos chegando ao fim do nosso 45... aqui, Marcelo? Obrigado.
Nós vamos chegando ao fim, então, do nosso 45 minutos com o Márcio Pimentel. Hoje nós conversamos esse primeiro programa, o programa de estreia, com o deputado federal Dilceu Esperafico. Esse é o nosso encontro semanal e eu convido você para os próximos 45 minutos. E como eu brinco, e aí, vai encarar?